Bom dia, saudar a todos na paz do nosso Senhor Jesus. Sinta-se saudado por mim. Meu Deus. Eu não sei se o som não estiver bom, peço para me dar informe. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, we are standing in this platform and we pray. We ask you, God, to lead us in this broadcasting in the mighty name of Jesus. Let your spirit, let your power, let your anointing lead us in the might of Jesus. We want to move by power as long as we speak your word and touch our heart, transform us. In the name of Jesus, Lord, we pray and we thank you in Jesus' mighty name. Amen. Louvado seja Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, não é? Existem aqueles que conseguem trazer aquilo que são conteúdo, como dizem, né? Eles desenham alguns conteúdos, eles vão trazendo para poder abordar. Eu tenho muita admiração por essas palavras. E para mim já é diferente, né? O que tem acontecido é simplesmente trazer a palavra do Senhor. Então, mais uma vez, não vamos fugir disso, vamos trazer uma palavra de Deus. Vamos falar da história do Pedro, não é? Pedro, quando caminha sobre as águas, he was moving in waters, então ele caminhou sobre as águas. Aqui, deixa ler. Mateus 14. Os versículos, a história toda está em 22 até 36. Eu estou lendo. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, na oração, não é? Mas o barco já estava considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra. Percebe, né? Porque o vento soprava contra. Então quer dizer que o barco estava a ser fustigado pelas ondas, estava a ser maltratado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O vento soprava contra o barco. Percebe, né? Soprava contra o barco. 25. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Ele se dirigiu a eles caminhando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem is the first thing that we must have. Primeira coisa, diz: coragem sou eu, não tenham medo. Coragem sou eu, não precisam de temer. Sou eu que estou vindo à vossa direção. O que eu vou precisar é que antes que eu chegue a vocês precisam ganhar em coragem
e não temerem nada, porque não se trata de fantasma, não se trata de nenhum demônio. Eu é que estou caminhando sobre. É normal, não é? Diante de uma grande tempestade, diante de uma tempestade, a tempestade se levanta, tudo fica agitado. De repente aparece alguém no meio da mesma tempestade agitada, aparece alguém caminhando, Eu quero acreditar que qualquer um de nós temeríamos, porque nós esperamos Deus aparecer em lugar calmo. Quando as coisas estão calmas, é onde nós queremos com que Deus se manifeste, dentro se manifesta, aí nós não vamos temer. Mas quando existe uma agitação e depois aparece dizer sou eu, não é sempre que nós acreditamos nisso, não é sempre. It's not all the time that we believe on that. Do you understand? But it was him coming. The first thing he said that you must be courageous, have a courage. Because it's me. Don't fear. Não tenham medo. Não precisam ter medo, porque sou eu, a Pai do Senhor. Aqui no versículo de número 28 diz assim. 28 diz, Senhor, disse Pedro, se és tu, quando alguém diz se és tu, quer dizer que, mesmo que Jesus tenha dito que era ele, mas Pedro volta a dizer, Senhor, se és tu, porque é provável que não seja o Senhor. É possível que não seja o Senhor. Só a prova de que é o Senhor que vem em nossa direção, caminhando sobre toda essa confusão. Se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Está a dizer, manda-me ir. Send me to go. Manda-me ir ao seu encontro por sobre as águas. Não disse manda-me vir. Não, ele diz que manda-me ir ao seu encontro. Ao encontro do seu propósito. Porque dizer que ao seu encontro, isso sempre that. E manda-me ir ao encontro do seu propósito na minha vida. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha. Primeiro ele diz, manda-me ir. E Jesus disse, venha. Podia dizer, vai. Se fores a olhar para o português aqui, o outro diz, manda-me ir ao teu encontro. O nosso português seria, manda-me vir ao seu encontro. Não é? Manda-me vir ao seu encontro. Mas ele diz, manda-me ir. Manda-me ir. Se isto manda-me ir, eu estou preparado para ir ao seu encontro. It's the same that manda-me ir ao encontro do seu plano sobre essa humanidade, sobre a minha vida, sobre tudo. E Jesus disse, vem. Quando diz vem, é um chamado. Do you understand? So, Jesus was calling him. Since you need to go to meet myself, I command you to come. I'm calling you. Por isso ele diz que vem. E respondeu Jesus. Venha. Respondeu Jesus. Então Jesus abriu um espaço para Pedro vir ao encontro dele. Então abriu espaço para a chamada de Pedro, para Pedro ir ao seu encontro. That man was saying, no, I will not wait for you to reach where we are. Não te esperarei no meio de toda essa confusão. Não vou ficar à espera aqui no barco.
Eu quero ir ao seu encontro. Quem sabe nós os dois voltaremos juntos para o mesmo barco. Eu não sei se você me percebe. Então Jesus responde, diz, vem, vem. Em algumas passagens você encontra em Mateus quando ele diz que vinde. Então está a dizer, vem, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas em direção a Jesus. Let's go, let's jump. Entendeu, né? Então Pedro saiu do barco. Então Pedro, ele sai do barco. Percebe, né? Quer dizer que ele estava no barco com os demais discípulos. Aqueles que não se importaram, ficaram acomodados, mesmo que estavam a ver que o barco estava a ser assombrado, estava a ser afatigado pelas ondas e o vento era contra. Os 11 permaneceram e Pedro disse, se eu permanecer, como se ele dissesse, se eu permanecer dentro desse barco, à espera dele para chegar aqui, certamente eu acredito que a coisa não vai prestar. Talvez é exatamente isso. A teologia nos autoriza a usar a imaginação. Então, é como se ele tivesse a dizer isso. Por isso ele pediu, diz, não, I will not wait for you to come where I am. I need you to allow me to come to meet yourself. Eu quero com que tu me permita e que eu venha ao seu encontro. Jesus disse, vem. Então, a Bíblia diz que então Pedro saiu do barco. Do you understand? Pedro, ele sai do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Então a Bíblia diz que ele andou sobre as águas em direção a quem? A Jesus. Até aí está tudo bem. Desceu, teve a coragem de descer. Percebe, né? Não é fácil, mas primeira coisa, porque aqui em primeiro lugar, por exemplo, no versículo 27, diz, e Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu e não tenham medo. É a primeira coisa. Então, aqui no versículo de número 29, diz que veio responder. Então, Pedro saiu do barco, andou, teve a coragem de descer do barco, andar sobre as águas, sem temer nada, em direção a Jesus. Em direção a Jesus. Ele disse que eu vou à direção, não vou, preciso ter coragem. Eu vejo que as ondas são grandes, a tempestade é maior, mas eu preciso ganhar coragem. Então, esse negócio de coragem nós ganhamos. Você ganha coragem quando você quer ir ao encontro. Most of the times we are waiting for the things to come to meet us. Não. Em algum momento nós precisamos ganhar coragem de irmos ao encontro, porque enquanto esperarmos ele chegar aonde nós estamos, certamente que o barco pode virar e que todos nós talvez podemos afundar. Então, this man disse, no, I will not wait for you. What I need is to you to allow me to come and meet you. É o que eu mais quero, que me permita que eu venha ao seu encontro. Então Jesus disse, no problem. If it's what you want, there is no problem. You may come. Se é exatamente o que você quer, vir ao meu encontro, você vir se encontrar comigo, there is no problem. Since I told you that courage and fear not, so you may come. Venha. Então ele diz, vem. Então Pedro diz, ok, this is the opportunity. Essa é a oportunidade. Então o cara desceu do barco, andou sobre. Se você aparecer dizer, porque Pedro depois vacilou, isso é contigo. Mas a Bíblia diz que Pedro, isso é passado. Pedro fez o quê? Andou sobre as águas
e foi na direção de Jesus. Ele andou, experimentou milagre. Muitos dos 11 estavam ali, nenhum deles caminhou sobre as águas. Mas disse-me, este homem caminhou sobre as águas. Por quê? Ele queria vencer o impossível. Since my master is able to move through the waters, I'm following him. Eu também estou seguindo a ele. Eu também posso caminhar. Me manda vir. E Jesus lhe mandou vir. Aqui no versículo de número 30 diz, mas quando reparou no vento, de feste, achava sungula logo a seguir, logo a que ele moia. Ficou com medo. Achava sungula ele chama como dizendo, minha chave, não tenho medo. Então, a ritula escolheu ele logo a que ele moia. Logo a que ele chura. Kutala kai na mutongweni itsika kuchuvuka lweyi ayivitanaka iva ichivuka xiwuri. Loko chivuka xiwuri kunene xiwuri xita correspondera ka leswi mahlo ya wena ma swi vonaka phakati ka xiwuri. Donc a rito la Xikwembu lili loko a chivuke xiwuri a ku chava ku va ku nghena eka yena. Ndzawuka sose asungula kumbombomela. Asungula kumbombomela. Sungula kumbombomela. Loko ambombomela agama awele wosi niponisi. Ambombomela magamu. Ikuza atsikili kuchivuka lweyi akamvitana. Se você sabe que Deus é que te chamou e você deixar de olhar para quem te chamou, certamente você vai afundar. O que nos afunda é quando nós desviamos o foco naquele que nos chamou ao cristianismo, à fé. O que você espera? Ele te chama e você deixa de olhar para aquele que te chama e começa a olhar para as circunstâncias. O que você espera? Não há nada que vai acontecer se você não afundar. E aqueles que, eu acredito que aqueles que ainda estavam no barco, eu quero acreditar nisso. Porque a primeira coisa quando um ser humano toma decisão, percebe, né? De fazer aquilo que muitos têm medo de fazer. Because there are a lot of things that many people are fearing to do it. Aquilo que muitos têm medo de fazer. Se aparece alguém fazer, os que não têm coragem de fazer, vão dizer, queremos ver. We want to see him. Porque eles têm medo de fazer. No fundo do coração existe desejo de fazer, mas eles têm medo. Então, se você aparece para fazer, a primeira coisa que você vai enfrentar vão ser críticas, palavras negativas, palavras para te desmotivar. Alguns vão dizer não há de chegar a lugar nenhum. Alguns vão dizer quer se fazer que nem quer. Cada um vai ter alguma coisa. Então, dentro a Bíblia fala dos 12 discípulos, mas não são todos que tiveram coragem de descerem do barco, caminharem sobre as águas em direção a Jesus. Não foram todos. E você não quer me fazer acreditar que assim como nós entre nós, quando alguém de nós toma uma decisão de fazer aquilo que a gente não faz, será que as pessoas não ficam à espera de dizer queremos ver? Depois dessa pessoa afundar, o que vai acontecer? As pessoas vão rir. Eu quero acreditar que um dos discípulos podia dizer, Pedro, quem ele pensa que é? Será que pode fazer aquilo que o nosso mestre está fazendo? Quer se igualar ao nosso mestre? Quer se igualar a Jesus? Alguns podiam estarem a falar isso quando ele afundou.
podiam dizer, bem feito. Ele gosta de se fazer. Mas uma coisa é, ele andou. Independentemente, não importa o tempo, se caminhou 5 minutos, 2 minutos, ou fez 2, 3 passos. Mas ele fez uma coisa diferente que muitos dos discípulos não fizeram. A Bíblia diz que ele andou. A Bíblia não está a dizer que ele tentou. Está a dizer que Pedro, ele andou. É o que a Bíblia diz. Andou sobre as águas. Não sabemos a duração que ele levou, mas ele andou. E nós não vamos tirar isso. Está escrito na Bíblia. E essa palavra jamais, como a Bíblia diz que a palavra do Senhor não vai passar, jamais passará. Então, gerações e gerações vão saber. Essa coisa nossa de dizer, mas depois já afundou, é coisa nossa. Por não querermos reconhecer aquilo que Deus fez através da vida dele. We don't need to recognize. That's why we will put many excuses. Eu não sei se você me percebe. Eu não sei, eu quero que você me entenda. Então, aqui, uma das coisas, o que traz fracasso na vida desse, é porque ele deixou de reparar para Jesus. Ele começou a reparar para o vento. O vento pode ser simbolizado com muita coisa. O seu vento pode não ser o mesmo vento que o Pedro, ele reparou. Pode ser vento de críticas. Pode ser vento de calúnias, difamações. Pode ser vento de inveja, de fofoca, do ódio. Pode ser vento, pode ser todo tipo de vento. De situações que podem ser evento na sua vida. Hoje não espera o mesmo vento que esse caminhou. Não espera o mesmo mar que Jesus e o Pedro, eles caminharam. Não espera, você também terá o seu próprio mar, onde Jesus virá ao seu encontro. Você vai ter também, você vai ter o seu barco. Você também vai ser o teu barco. Talvez o teu barco não tem somente 12 discípulos. Talvez não tenha somente, tem mais discípulos. Talvez discípulos mais importantes, mais importante que você. Você pode se encontrar nisso. E o barco começar a se agitar. O barco da família, o barco da igreja, o barco da sociedade, o barco de qualquer lugar onde você está. Porque quem decide descer do barco, decidiu experimentar sobrenatural. Estava a decidir, Pedro estava a decidir experimentar coisa que homem nenhum na face da terra já experimentou. Homem nenhum, nem Moisés experimentou o que Pedro experimentou. Moisés feriu as águas, caminhou sobre a terra seca. Josué também fez a mesmíssima coisa. Entendeu? Mas this man é como Jesus também. Jesus não precisou de tudo isso. Ele caminhou sobre as águas. E Pedro também, sendo um homem, também caminhou sobre as águas. Something very different. Percebe, né? Então, uma coisa que os outros não fizeram. Os outros mais importantes não conseguiram fazer. Mas esse homem ele conseguiu fazer. Desceu e começou a caminhar. Caminhou em direção a Jesus. Em direção a Jesus. O que causa problema? O que faz ele afundar? É quando ele deixa de olhar para Jesus que disse venha, que lhe chamou. O chamar tem várias anos. Então ele deixou de olhar para Jesus que lhe chamou, começou a olhar para o vento. O que nos afunda
É quando nós deixamos de olhar para quem nos chama. Todos que afundaram na vida, é quando deixaram de olhar para aquele que lhes chamou e começaram a olhar para o vento, para o que as pessoas dizem, para o que as pessoas falam, para o que está acontecendo. Sempre que nós deixamos, não são as circunstâncias, não são as pessoas que nos chamaram, que nos deram coragem de fazer aquilo que muitos não conseguiram fazer. Não são pessoas. Então, por que perdermos o nosso foco? Eu volto a dizer, não são todos que vão se alegrar em te ver fazer aquilo que eles não conseguiram fazer. Não são todos que vão se alegrar em te ver você a construir enquanto não construíram. Não são todos. A partir do momento que você quer experimentar uma coisa diferente, o que vai acontecer é que você vai sofrer ventos de crítica. Está-se a fazer. Eu quero acreditar que no Pedro também falaram a mesma coisa. Mas mesmo que tenham falado, mesmo se o Pedro tivesse afundado, não ser salvo nunca mais, mas a Bíblia registrou que Pedro caminhou sobre as águas. A Bíblia registrou isso. Está escrito na Bíblia. Os milhares de anos passaram e todos nós ainda estamos aprendendo que Pedro, ele caminhou sobre as águas. Então a Bíblia diz que quando reparou no vento, ficou com medo, mas aqui no versículo foi ordenado para ter coragem e não ter medo. E soubesse que Jesus é que estava dentro daquele negócio. Mas aquele ficou com medo, começou a afundar, mas quando ele afunda, percebe? Quando ele afunda, lembrou-se daquele que o chamou para caminhar sobre as águas. Se um dia você afundar, ou se Jesus ele te chama e você afunda, não esqueça, não vai para os outros, não vai para os homens, não foram os homens que te chamaram, não foram pessoas que te chamaram, vai para aquele que te chamou. Por isso ele, depois no meio de toda aquela, ele gritou: Senhor, salva-me. Pediu ao Senhor para poder lhe salvar. Então diz: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé. Não está a dizer que você não tem fé. Está a dizer que você é o homem da pequena fé. Por que você duvidou? Por que você duvidou? Aleluia. Então está a dizer, homem de pequena fé. Jesus, ele salva ele. Eu vou salvar a este, porque eu é que chamei a ele. Não vou deixar ele morrer. Não vou deixar ele estar afogado nas águas. Porque eu é que o chamei. E assim que eu chamei, assim que ele vê que está a afundar, ele chama por mim. Jesus, ele estendeu a mão e salvou a ele. E segurou a ele. E é forte isso. Então, estendeu a mão e segurou. O pegou. Não vou permitir com que as águas te afundem. O salmista diz, ainda que eu passasse pelas águas, elas não irão me afundar. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então, Pedro não é coisa da cabeça dele, porque alguém lhe permitiu. Aleluia. Então depois, homem de pequena fé. In other words, say that I can see that you have a faith, but your faith is so small. A tua fé é pequena. A única coisa que eu vi é que você é um homem da pequena fé. Só por primeira tempestade você afundou. Homem de pequena fé. Por que você de mim duvidou? O teu problema é que você duvidou. Tiveste medo. E o medo provocou a dúvida em você. A voz, os ventos que sopraram sobre você é que te afundaram.
Então, estamos numa sociedade onde muitos eles estão atentos para ver você afundar. Estão atentos para nos ver cairmos. Estão atentos para ver a nossa queda. Enquanto olharmos para Ele, não vamos cair. Eu costumo dizer uma coisa muito importante. Eu tenho 2 personagens muito importantes na vida, que só olhar para esses 2 personagens não vou cair. I will never follow. Never. Não vou cair. Enquanto eu olhar para isso. Mas se eu deixar de olhar para isso, o primeiro personagem é aquele que deu a vida na cruz por mim. Se eu olhar para ele, não vou afundar. E o segundo é aquele que me ensinou, o meu pastor, o pastor Luiz Betuel Mapos. Só vou afundar no dia que eu vou deixar de olhar para ele. No dia que eu vou me afastar dos ideais dele. No dia que eu vou sair sobre o fundamento dos apóstolos que ele colocou sobre a minha vida. Aí espera a minha queda. Aí você pode esperar a minha queda. Percebeu, né? Mas ele já colocou fundamento. Por isso Pedro diz que nós somos edificados nos fundamentos dos apóstolos. Entendeu, né? Então, eu também fui edificado sobre o fundamento do meu apóstolo, pastor Luiz Mapos. Eu estou edificado sobre o fundamento dele. Só vou cair nessa vida no dia que eu vou remover essa fundação. No dia que eu achar que eu posso ser melhor que ele. No dia que eu vou querer colocar a ele atrás. E eu pensar que eu vou caminhar. Aí eu vou afundar. Aí eu te garanto, pode ficar sossegado que a minha queda não vai demorar. Não vai demorar. Existem grandes segredos na vida para você não cair. Você não precisa inventar nada. É só olhar para aqueles que caminham e procurar o segredo da sua caminhada. Como é que caminharam? E você caminhar, aí você não vai cair. Então muitos de nós caímos porque deixamos de olhar para aquele que nos chamou. E nós olhamos para a força dos ventos. Para a força dos ventos. Se você tem um pastor, você precisa saber que aquele pastor Deus é que colocou no teu caminho. E você também tem que imitar a ele. Não é o que Paulo disse? Sede meus imitadores. Estava a dizer para um grupo de pessoas, assim como eu imito Cristo. Então, se você estava a dizer, imitando a mim, você está a imitar a Cristo. Então, eu imitar o pastor Mapos, entendeu? Eu estou imitando a Cristo. Eu estou imitando a ele. Percebe, né? Se ele não afundou em grande tempestade, eu também vou lutar para não poder afundar. Entendeu, né? Então não preciso fazer esforço, não preciso fazer mais o quê. Não, é olhar. It's just to look to him. Only. And move forward. Por exemplo, então, o que afunda Pedro, percebe, né? É quando ele deixou de olhar para Cristo. Começou a olhar para o vento. Eu não sei se ele podia ver vento. Entende? A Bíblia diz, por exemplo, deixa ela ler. Mas quando reparou no vento, coisa estranha, você vai reparar para uma coisa invisível. Quem já viu o vento? Quem já viu o vento? Mas aqui o escritor diz, quando ele reparou no vento, só podia afundar. Reparar numa coisa que não existe. Reparar em fofocas. Palavras que foram faladas evaporaram. Não se tornaram em nenhum sólido. E você vai querer olhar para isso. Reparar para calúnias, para insultos. Palavras que são soltadas e que voam.
Então Pedro reparou para o vento. Ninguém já viu o vento. Nós sentimos o vento. E quando você sente o vento, a única coisa que você tem que fazer é fazer de tudo para você se proteger. Para que esse vento não te faça mal. Não é reparar. Porque não irá ver o vento. É você se proteger. Guardar-se. Percebe, né? Para que esse vento não te faça mal. Para não te fazer mal. Então o que eu preciso nessa vida? Se você quer caminhar com Deus, você precisa ser corajoso. Se você quer experimentar coisa sobrenatural, você precisa ter coragem e ter fé. Se o barco não te oferece segurança, it's better to jump up. Se o barco da sua vida está a ser assoprado está a ser assoprado com ventos, você precisa ir ao encontro, porque diante de você existe alguém que vem. Existe alguém que vem. Diante desse barco onde os apóstolos estavam lá, Jesus também vinha endereçar o mesmo barco. E Pedro disse, não. Não vou lhe esperar chegar aqui. Porque há de chegar enquanto já é tarde. Desceu ir ao encontro. Ele desceu, começou a marchar ao encontro. Somente os corajosos. Somente os corajosos. Meu amado, não importa os passos que você vai tomar, mas estará registrado na história que você andou. Por isso a Bíblia diz que ele desceu e andou. Isso é coisa sua em dizer, mas não demorou a afundar. Mesmo que não tenha demorado, mas ele andou. E a minha questão é, quem é outra pessoa que já andou? Nos 12 discípulos que estavam lá no barco, que preferiram ficar no barco, quem dentre eles andou, mesmo que tivessem depois andaram, mas não há nenhum registro deles terem andado depois. Percebe, né? Mas o primeiro, mesmo se tivesse andado, o primeiro a andar foi ele. E ele andou, marcou a história. Marcou a história. Então, não importa os passos que você vai andar, mas o que é importante é quando ele diz vem, você precisa aproveitar, saber aproveitar a oportunidade que Deus te dá. Deus está te dando uma oportunidade. Então você tem que saber, sem olhar para o vento, sem olhar para as tempestades, sem querer ouvir o que os outros vão dizer. O que os outros vão dizer, porque sempre vão dizer alguma coisa. Eu costumo dizer assim, a boca não foi feita para comer. Se você dizer que Deus criou a boca para comer, mentira. Mentira. As pessoas comem através dos tubos, são alimentados através dos tubos. Em primeiro lugar, o foco da boca é a comunicação entre o homem e Deus. Ninguém fala através dos aparelhos, ninguém fala através dos tubos, mas o homem pode ser alimentado através dos tubos. O homem pode ser alimentado, ser fortalecido através dos tubos. Entendeu? Então, a boca, Deus cria a boca para falar, mesmo que desviamos a nossa boca daquilo que é o foco principal para a edificação, mas a boca é para falar. Então, se dizer que não vão falar, você está se enganando. You are fooling yourself. You are making yourself fool. If you think that people don't talk, they will criticize you. They will say a lot of things about you. Cambi, chave com as pessoas. Deixa falar. Enquanto eu crescia em Gaza,
havia alguns familiares, por causa dos falatórios que tinham na sociedade ao respeito daquela família, eles já acabaram de comprar um cão e deram o nome de deixa falar. Deixa falar. Deixa falar. Tem uma vizinha também que tem um nome que diz, também tem um cão que chama, deixa falar. Foca-te naquilo que é o plano de Deus na sua vida. Naquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Você precisa se focar nisso. Aqueles que falam vão falar. Que falam e que não deixam nenhuma palavra atingir o chamado de Deus na sua vida. Quem chamou Pedro não foram as ondas, não foi o vento das palavras. Quem chamou Pedro não foi aquela tempestade. Quem autorizou Pedro a descer do barco e caminhar em direção a Jesus foi ele, Jesus. Disse, vem. Pedro desejou ir ao encontro. Talvez você tenha um desejo. Percebeu, né? Talvez você tenha um desejo. Pedro não estava a dizer, Jesus me chama, não é o que ele disse. Ele disse, manda-me ir. O desejo dele era o Senhor lhe mandar ir. E o Senhor não lhe mandou ir. O Senhor lhe chamou, disse, vem. Não existe outro lugar onde você deve ir, se não vir a mim. Então deixe ver, é o desejo. E dentro do desejo dele de ir ao encontro de Jesus, ele encontrou uma chamada. Jesus o chamou, disse, vem. E Pedro desceu e começou a caminhar. Começou a caminhar em direção ao mestre. E chegou onde o mestre estava. Coragem, colocar medo ao lado. Deus não caminha com medroso. Pergunta a Paulo. Não fomos dados espírito de medo ou de covardia. O medo não é de Deus. Mas fomos dados espírito de coragem, na qual clamamos, Abba, Fada, Abba, Pai. É o espírito que Deus colocou em nós. Josué também foi falar da mesma coisa. Coragem. So, if you don't have a courage, even if you desire, você não vai marcar nenhum passo. Só marcam passos pessoas corajosas. Será que você é essa pessoa corajosa? Será que existe coragem dentro de você? Será que você pode mudar a sua história? Será que você pode desenhar uma história na sua vida? Será que a história é desenhada pelas pessoas corajosas? As pessoas corajosas é que desenham uma história. Se você não é corajoso, você não pode desenhar história. Coragem e ousadia, ser uma pessoa ousada. E não se deixa limitar com qualquer vento de fala-falas. Ventos de fala-falas, ventos de fofoca. Não se deixa, foca-te. Louva a Deus por todos aqueles que te criticam, os fala-falas. Que Deus abençoe a ti. Espírito de coragem dentro de você. May God bless your life. Que Deus abençoe a sua vida. E que o Senhor remova o medo da sua vida. E avança para o teu alvo. Para o teu foco. E Deus vai se glorificar. Será glorificado através da sua vida. Que Deus te abençoe. Pai, eu te agradeço por este tempo. Coragem em todos nós. Medo outside. Coragem que tem que habitar dentro de nós. Se o Senhor nos chamando, virmos em sua direção, nos concede coragem. Para a glória do teu santo nome, nós oramos e te agradecemos de já para todo sempre. Um beijão a todos vocês
e um forte abraço. Lembre-se, essa voz ninguém vai calar. Deus te abençoe. Até amanhã, a essa hora, se Deus quiser. Deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo. Deixa de ficar no anonimato, ficar escondido. Não fica escondido, não. Deus abençoe. Tchau, tchau.